Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Felipe, sou professor de Física, sou formado pelo Instituto Federal de Goiás em Licenciatura em Física e é um prazer estar aqui com vocês neste vídeo. Bom, o tema dessa aulinha, pelo que vocês já podem ter visto, é vetores. Então, o objetivo dessa aula é entender o que é um vetor, a definição dele, no caso, e como trabalhar com vetores, como somar vetores. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro, o que é um vetor? Vamos definir ele. Então, a definição de vetor. Um vetor é um segmento de reta orientado. O que seria um segmento de reta orientado? Um segmentozinho de reta orientado. Nada mais é do que uma seta. É um nome bonito, né, para seta. Ele tem, então, aqui algumas características. Ele vai ter uma origem, a origem do vetor, e vai ter uma extremidade, que é essa pontinha. É a extremidade do vetor. O vetor, ele é um ente matemático que é muito útil, por exemplo, na física. Porque algumas grandezas são representadas de uma maneira mais abrangente pelos vetores, como a força ou a velocidade. Existem grandezas que não possuem direção e sentido e não tem o porquê trabalhar elas como vetores. Um caso é o tempo ou a massa. São grandezas que nós chamamos de grandezas escalares. Mas existem algumas grandezas, como eu já falei, que precisam dessa abordagem, desse tratamento vetorial na hora de a gente calcular. Porque pensa só comigo, se eu tenho aqui um objeto e eu puxo ele com uma força para cá e com a mesma força nesse outro sentido. Bom, para onde esse objeto vai? É lógico que ele vai para cá. Agora, muitos alunos confundem como trabalhar com essas grandezas. Bom, a primeira coisa que nós temos que saber é que o vetor, além de origem e extremidade, ele possui um módulo. O módulo é o tamanho dele. E geralmente é esse carinha que a gente quer descobrir nas questões. A gente quer descobrir qual que é o tamanho dos vetores. Então o módulo é o tamanho dele. A segunda característica de um vetor é que ele possui um sentido e uma direção, né? Mas vamos falar do sentido primeiro. O sentido, quem vai me falar é a extremidade. Ela indica o sentido, se é para a direita, para a esquerda. E a direção é a inclinação do vetor. Se ele está na horizontal, se ele está na vertical. Então, essa daqui vai ser a direção dele. Direção e sentido, elas meio que andam juntas, mas direção é a inclinação do vetor. Pode ser horizontal, vertical, na diagonal. E o sentido é para onde está apontando. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima ou se é para baixo. Então são duas coisas que andam juntinhas. Essa é a definição de um vetor. Vetor, então, é esse ente matemático que vai nos ajudar nas continhas. Bom, agora, qual que é o problema? O problema é quando a gente vai somar esses caras. Então vamos aprender a somar eles. Como funciona? Soma de vetores. Enquanto eu vou escrevendo aqui, você já vai deixando seu like, sua inscrição para me ajudar a trazer mais vídeos. Então, soma de vetores, ok? Ó, vou trazer aqui alguns exemplos de vetores para a gente trabalhar. Ó, temos aqui 5 vetores para a gente trabalhar. O vetor A, o vetor B, o vetor C, o D e o E. Aí você já pode reparar o seguinte, ó. Os vetores, quando a gente for representar, a gente vai representar eles por uma letrinha com uma setinha em cima dele. Então, ó, quando eu quiser me referir ao vetor A, eu vou só escrever A com a setinha. E quando eu quiser falar do módulo desse vetor, o tamanho, eu vou colocar as duas barrinhas ou simplesmente escrever a letra sem a setinha, beleza? Então a gente vai adotar essa regra. O vetor com a setinha em cima, a letrinha com a setinha em cima representa o vetor. E sem a setinha em cima vai ser o módulo, ok? Eu vou usar isso na nossa aula. De boa, galera? Beleza. Então vamos lá. Para somar vetor, a gente vai fazer o uso de duas regras aqui na física. A primeira, que é a que eu mais uso, é a regra do paralelogramo. Essa regra é útil para quando você tem vetores que estão em direções diferentes. Ou seja, pode ser um vetor na horizontal, um na vertical, um vetor na horizontal e outro na diagonal.
essa regrinha ajuda demais para você ver para onde vai apontar o seu vetor resultante. Como assim, professor, um vetor resultante? Porque é o seguinte, quando você pega e soma dois vetores, o vetor A mais o vetor B, tem que dar o quê? Tem que dar um terceiro vetor, que eu vou chamar aqui de vetor R. Como assim? Quando a gente soma dois números, não dá um terceiro número? Dá um número diferente? Com vetores vai ser uma lógica parecida. Quando eu somo dois vetores, eu tenho um terceiro vetor que vai ser diferente dos outros dois. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui na soma vetorial é complicado por conta disso. A gente tem que levar em consideração para onde esses vetores estão apontando. Então, ó, como que vai funcionar a regra do paralelogramo? Eu vou pegar aqui os mesmos vetores, aqui o A e o B, e vamos somar eles. Vai dar um terceiro vetor que eu vou chamar de vetor R, de vetor resultante. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai definir uma origem. Então você escolhe a sua origem. Vamos lá. O vetor A, pelo que dá para ver ali, ele tem 4 casinhas. Então vamos contar aqui 4 casinhas, 4 unidades. Esse aqui é o tamanho do vetor A. E aí eu tenho o meu vetor B. O vetor B ele está para cima, se você ver ali no nosso desenho. Ele dá 3 casinhas para cima. Esse aqui é o vetor B. Ok? Então, para onde vai apontar o nosso vetor resultante? Bom, para saber isso, a regra do paralelogramo vai nos ajudar. O que você vai fazer? Ó? Na extremidade do vetor B, você vai traçar uma reta paralela ao vetor A. E na extremidade do vetor A, a mesma coisa, você traça uma reta paralela ao vetor B. Opa, tá vendo que eles se encontraram em um lugar? Esse lugar onde eles se encontraram é o que a gente vai chamar de extremidade do vetor resultante. Então, o vetor resultante vai partir da mesma origem e vai até o encontro das extremidades. Então, esse carinha aqui é o vetor resultante. Agora, o que a questão vai te pedir no final das contas? Ele vai pedir para você calcular o tamanho desse cara, o módulo dele. Aí você tem que parar de enxergar essas coisas como uma setinha e você tem que começar a enxergar ele como um triângulo. Ó, qual que é o tamanho desse lado de cá? O tamanho B. E o tamanho desse lado aqui de baixo? O tamanho dele é A, é o módulo do vetor A. E a hipotenusa, no caso aqui, se eu estiver dizendo que eles são perpendiculares entre si, a hipotenusa vai ter o tamanho R. E a gente bem sabe calcular o tamanho desse R. A gente tem que usar quem? Pitágoras. R ao quadrado vai ser igual ao A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí que confunde muito aluno. E eu tinha muita dificuldade nisso também no ensino médio. O professor escrevia isso aqui, só que tinha que calcular, na verdade, isso aqui. Beleza? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando ele pedir o módulo do vetor resultante, a gente tem que analisar muito bem como eles estão orientados. Quer ver outro exemplo aqui? Ó? Vamos pegar o vetor A e somar com o vetor C, também para a regra do paralelogramo. Vai dar um novo vetor resultante. Olha só, se você vê o vetor A, ele é horizontal. E o vetor C, ele está já na diagonalzinha. Ele está mais ou menos assim. Isso. O vetor C está dessa maneira. Qual que é a parada? Eles fazem um ângulo θ entre si. Mas vamos usar a regra do paralelogramo. Que eu vou colocar aqui. Eu já traçar a reta paralela ao A. E vou traçar aqui uma reta paralela ao C. Tá vendo que formaram duas retas paralelas? Enfim, o que nós vamos ter então? Que onde elas se cruzaram é a ponta do meu vetor resultante. Aqui já complica mais um pouquinho, porque você está vendo que não é um triângulo retângulo. Como é que a gente calcula esse cara? Nesse caso aqui, o módulo do vetor resultante ao quadrado vai ser igual ao módulo do A ao quadrado mais o meu vetor C ao quadrado mais 2 vezes A vezes C vezes o cosseno desse ângulo θ que está entre eles. Esse carinha aqui, ele é bem parecido com o que a gente chama de lei dos cossenos. A gente só mudou o sinal ali, em vez de ser negativo, a gente colocou positivo. Por quê? Se fosse lei dos cossenos, a gente estaria calculando esse lado de cá, mas a gente não quer esse lado de cá, a gente quer esta diagonal. Por isso que a gente vai usar o sinal positivo.
ok? Só isso que a gente tem que se atentar. Então, esse sinal aqui, eu vou até colocar de outra cor, ele é positivo. Então, a regra do paralelogramo eu indico para vocês usarem quando os vetores estiverem em direções diferentes. Bom, deixa eu trazer os exemplos mais aqui para baixo, que agora eu vou falar de outra regrinha, a regra do polígono. O que diz essa regra? Ela é simples também. Ela é útil também para quando os vetores estiverem em direções diferentes, mas também é fácil de visualizar para vetores na mesma direção. Vou colocar novamente o exemplo do vetor A e B para você comparar. Vou pegar aqui o vetor A mais o vetor B, vai dar o meu vetor resultante. A regrinha é bem simples, pessoal. O que você vai fazer para somar esses dois vetores? Você vai aqui desenhar o vetor A. Ele tem aqui, eu coloquei ele com 4 quadradinhos de tamanho. E o vetor B na extremidade do A. Tá vendo a diferença? Eu vou mostrar aqui para vocês. Na regra do paralelogramo, eu coloco os dois na mesma origem. Na regra do polígono, eu vou colocar o vetor B na extremidade do vetor A. Ou seja, a origem do vetor B na extremidade do vetor A. Ok? Então, esse aqui é o meu vetor B, como vocês podem ver aqui. Estou pegando esse carinha aqui. E esse carinha aqui é o meu vetor A. E aí, a regra do polígono diz que o meu vetor resultante vai sair da primeira origem e vai até a última extremidade. Ok? Esse é o meu vetor resultante. É mais fácil de ver que isso daqui deu um triângulo retângulo. Ok? E que a maneira de você calcular o módulo desse vetor resultante, ou seja, o tamanho dele, é através do Pitágoras. R ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Agora, quando os vetores estiverem na mesma direção, vou pegar aqui, por exemplo, o vetor A mais o vetor E. Ok? O vetor A mais o vetor E. Também vai dar um vetor resultante. Olha só que interessante. O que nós teremos aqui? Ó? Vou colocar aqui o vetor A de tamanho 4 aqui. E na extremidade dele, eu vou colocar o meu vetor E, que eu coloquei ele com 2 só de tamanho. Tá bom? Então, esse aqui é o meu vetor A. E esse aqui é o meu vetor I. Olha só, cadê o vetor resultante? O vetor resultante parte da primeira origem e vai até a última extremidade. Tá vendo que o vetor resultante é do tamanho dos dois juntos? Vou colocar até o vetor resultante só um pouquinho mais para cima, para ficar mais fácil de enxergar. O vetor resultante vai ser esse carinha aqui, ó. Esse vai ser o vetor resultante. Nesse caso aqui, como o vetor A e o vetor E estão na mesma direção, a soma deles, a soma dos módulos, vai ser igual ao módulo do R. Então, o módulo de A mais o módulo do E vai ser igual ao R. Isso é meio doido, né? De pensar, poxa, por que quando eles estiverem assim vai ser Pitágoras e quando eles estiverem assim vai ser normal? Pois é. É porque o vetor ele tem direção e sentido. E como eu falei para vocês, a gente tem que levar em consideração quem são os vetores que a gente está somando. Por isso que é muito importante que você analise direitinho para onde estão apontando os vetores que você está trabalhando, para saber qual regra você vai usar. Então temos essas duas regras, essas duas maneiras de trabalhar com vetores. Bom, hoje aprendemos o que é um vetor e como a gente pode somar vetores. A gente aprendeu duas regrinhas. Aprendemos a regra do paralelogramo e a regra do polígono. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe um comentário se você gostou da aula, se você teve alguma dúvida que eu posso trazer aqui no próximo vídeo. Sobre o sininho, deixe ele ativado porque eu vou fazer lives toda semana na segunda-feira respondendo questões do Enem com vocês. Esteja atento que vai ser muito bacana, gente. Um abraço e até mais.